Bom dia, nono ano B. Espero que todos vocês estejam bem. Então, a proposta para a aula de hoje, nossa aula era para ter sido feita livre na sexta-feira, mas então nós escolhemos o tema na sexta-feira, para nós trabalharmos o livre, então, hoje, nas duas turmas. O tema escolhido por vocês foi como lidar com as perdas emocionais. Então, para que a nossa aula tivesse mais crédito, eu resolvi usar nomes dos pensadores contemporâneos mais destaques sobre o assunto. Vou apresentar para vocês as propostas de Friedrich Nietzsche, vou apresentar para vocês também algumas ideias de Foucault, filósofo, e também do médico psicanalista Freud. Então, tem várias coisas que nós poderíamos falar a partir das nossas experiências. Porém, mesmo eu sendo psicopedagogo, eu acho que é importante nós nos embasarmos nas palavras de quem tem uma estrutura de estudo, de pesquisa, e também de experiência. Ah, algumas coisas são teorias, outras coisas são a prática, é a experiência vivida, o que é bem diferente, principalmente em se tratando das questões emocionais. Volto a dizer o título, como lidar com as perdas emocionais. Então, para isso nós teríamos que entender já a educação inicial, tanto dos nossos pais, como também a nossa. As experiências de perder, as experiências de perda emocional, as experiências de perdas na vida real, o que impacta na nossa vida emocional, começa desde cedo, começa já na infância. Então a questão é como lidar, como educar uma criança já na tenra idade, já na faixa etária inicial, que a criança possa entender que vai ocorrer perdas na vida, que irão ocorrer perdas, que perder não é algo que se chega aleatório ou que é algo inusitado somente para algumas pessoas. Todo mundo vai perder alguma coisa da qual se liga afetivamente. Seja uma pessoa, seja um objeto, de alguma forma, perder faz parte da condição humana. Inclusive, uma das frases de Nietzsche, e só para apresentar para vocês rapidamente quem era Nietzsche, é um filósofo contemporâneo que nasce em 1844 e vai falecer em 1900. Friedrich Nietzsche é um filósofo da época do Império Prussiano e vai crescer na Alemanha no final da sua vida. Ele, ele é cuidado pela irmã e pela mãe, primeiro pela mãe e depois pela irmã. Ele morre aos 55 anos de idade. A sua irmã altera alguns dos textos que ele faz no final da vida dele, mas a essência do material deixado por ele é respeitado em todas as universidades. Então, Friedrich Nietzsche tem uma frase, tem várias, mas uma delas é: nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Então, nunca é alto o preço de se pagar pelo privilégio de se pertencer. Ou seja, de se amar, de se reconhecer, de não dependência do outro, apesar da dificuldade que nós temos em não depender do outro, enfim. E ainda, dentro do pensamento de Nietzsche, ele diz que nada é imutável, tudo flui. Estamos em constante movimentação. Tudo está mudando o tempo inteiro. Inclusive, aquilo que entra na nossa vida, aquilo que sai na nossa vida, inclusive a questão da vida e a questão da morte.
Então, nada é estável, nada. Você pode fazer todos os planos, mas nada é estável. E considerando então o título da nossa aula, como lidar com as perdas emocionais, a partir disso eu vou considerar algumas ideias de psiquiatras e psicólogos. Qual é a diferença de psiquiatras e psicólogos? Só para a gente contextualizar essa diferença, em quadros de depressão, normalmente por perdas emocionais, o médico psiquiatra será o responsável por prescrever medicamentos, né, para aliviar os sintomas na situação do paciente. Enquanto o psicólogo será aquele que vai acompanhar de perto e tentar ou ajudar o indivíduo a compreender e enfrentar essas perdas, né? Isso tratando-se da área de conhecimento do profissional. Muitas vezes na vida é preciso enfrentar a perda de uma pessoa ou de um objeto, ou de uma pessoa amada. E dentro dessas situações acontecem desde a tenra idade, ou seja, desde muito novo. Quando, por exemplo, uma criança perde um brinquedo favorito, ou quando o bebê passa pelo período do desmame, onde ele vai perdendo o contato com o corpo da mãe para se tornar um sujeito, até a fase adulta, período em que a perda passa por um processo de ressignificação, tornando-se ainda mais dolorosa. E aí, dentro dessa introdução, já da criança que já tem naturalmente na vida da infância para a juventude até chegar à fase adulta, ele já sente que está perdendo alguma coisa. Algumas coisas, inclusive o contato, onde ele se sentia muito seguro, que é o contato o colo da mãe. Então aí vale fazer uma pequena observação com relação à educação dos pais, sobre como lidar com a perda emocional. Eu costumo dizer que os pais, o pai e a mãe, perdoa. O mundo real lá fora, não. Então, é muito perigoso que na educação dos pais, eles cometam algumas gafes na educação dos filhos, onde eles protegem os filhos, não permitindo que o filho sofra a dor de pequenas perdas. E o filho, na infância, para a fase adulta, o filho não consegue aprender a lidar com as perdas. Então, como ele não tem costume de lidar com a perda, porque o pai e a mãe protegem de tal forma que se um carrinho quebra, o pai e a mãe providenciam rapidamente outro carrinho para entregar para ele, porque ele não pode sofrer a dor da perda daquele carrinho, por exemplo, ou daquela boneca, se fosse o caso. Então, uma criança que chora a perda de alguma coisa e o pai e a mãe, para não ver essa criança sofrer, providencia rapidamente a colocar frente a ela não a situação de que a vida demanda essa perda, mas é o pai e a mãe que providencia rapidamente para não ver o filho chorar, para não ver o filho sofrer, o pai e a mãe que providencia rapidamente aquilo que ele tinha perdido. De repente uma bicicleta, de repente um videogame. Então, só que aí a dura realidade é que nem sempre o pai e a mãe vai estar lá para entregar nas mãos do filho ou da filha aquilo que ele perdeu. Então, a vida real que se apresenta na fase adulta é que o chefe, né, o patrão, o emprego, o trabalho, não vai ter o mesmo carinho que o pai e a mãe têm. Então, o que seria a evolução na educação? Seria que o pai e a mãe percebesse que é necessário que o filho sofra já na infância algumas perdas, porque isso faz parte da realidade segundo Nietzsche. Então, Friedrich Nietzsche vai dizer, as pessoas se iludem, as pessoas se iludem. Uma outra coisa que me chama bastante atenção nas ideias de Nietzsche é quando ele fala que o amor que os pais têm para com os filhos é também um amor ao próprio ego, porque é uma satisfação pessoal da própria mãe e do próprio pai
realizar-se nos filhos. Então, de alguma forma, também o pai e a mãe quer controlar a vida do filho. Mas também isso é um ego, segundo Nietzsche. Independente da idade, independente do gênero, independente da raça ou da classe social, essa é uma trajetória comum para todos. É preciso que lidemos com a presença e o sofrimento da perda. Em muitos casos, é tão intenso que o sujeito não sabe como suportá-lo, ou não sabe como cessar essa dor da perda e o sofrimento da perda. A boa notícia é que há maneiras de lidar com essas perdas emocionais. Essa é uma grande notícia. Há tratamentos para auxiliar as perdas emocionais. Nesse estágio tão difícil, que pode ser uma perda simplória, mas pode ser também uma perda mais significativa. Ocorrem, então, algumas sugestões de profissionais. Entendendo a perda emocional, é sempre importante saber que o que acontece com você está dentro do sofrimento psíquico. No caso da perda, o sujeito passa por uma fase transitória, no qual agora Sigmund Freud, que é médico, vai definir essa perda como luto. Mas não só. Hoje nós temos na nossa cultura a ideia de que luto é só com a morte. Mas não é. Toda pequena perda pode ser de um objeto, pode ser de um bem material, pode ser de um ente querido, pode ser de uma ligação afetiva, pode ser de uma ligação afetiva de um relacionamento afetivo, de um homem para com a mulher, ou de uma mulher para com o homem, e vice-versa. Segundo Sigmund Freud, pode ser também até para com um amigo. Resumidamente, nesse período, o sujeito perde um objeto com o qual ele mantinha uma relação de amor, ou uma pessoa. Pode ser, então, um ente querido, um ex-namorado, um amigo, ou mesmo uma mudança de cidade, ou um estilo de vida, quando acontece uma transformação na vida financeira, por exemplo. As condições financeiras que podem oscilar, que pode descer e subir. Hoje você tem um padrão de vida, amanhã você pode não ter. Então é importante ressaltar que o luto para Sigmund Freud se difere da ideia de melancolia, pois é comum que as pessoas confundam uma coisa com a outra, o luto com a melancolia, segundo Sigmund Freud. O primeiro é um estágio transitório da vida do sujeito, que ao perder um objeto amado passa por etapas até encontrar outro para depositar o seu amor. O segundo, no caso, que é a melancolia, é uma patologia que o sujeito identifica como um objeto extraviado. Então eu fico melancólico, mas é uma forma, segundo Freud, é uma forma de patologia quando eu perco alguma coisa, um objeto extraviado, e eu já fico melancólico. Do luto surgem várias consequências para o sujeito, que entra em estágios emocionais distintos e guiados por sentimentos como medo, culpa, raiva, entre outros. Inclusive, eu coloquei na folha separada aqui sobre a mágoa, que é um dos sentimentos também que pode ocorrer na cisão de relacionamentos sem ter tido a experiência da morte, que Freud vai chamar de enterrar em vida. Enterrar em vida é se afastar de pessoas que por um período era psicologicamente, emocionalmente significativo, e que essa pessoa ainda está viva, mas que você já se afasta dela como se ela estivesse em luto de morte. Em todos esses momentos, porém, é a tristeza que assola a nossa percepção de vida. Para modificar esse quadro, um dos pontos mais importantes é posicionar-se à frente ao sofrimento de forma ativa, buscando formas de resolvê-lo. Agora, diante de toda a problemática, Sigmund Freud
vai colocar algumas possibilidades de como você deve lidar com a perda. Uma das coisas e que eu acho interessantíssima, exposta por ele, e que Foucault, como filósofo, também vai concordar, não se isole, fale com alguém. Achar que nós somos autossuficientes e se isolar é um perigo. Agora, a chave para a recuperação de um luto está na fala, está em falar, em desabafar, em conversar, em ter companhia. É por isso que, antes de mais nada, é preciso evitar o isolamento. Então, um dos primeiros pontos colocados por Sigmund Freud é não se isole, não se isole. O comportamento pode parecer muito atraente nesse período, de querer se isolar. A conversa com outras pessoas acerca do assunto, sobretudo com um psicoterapeuta, vai ajudar. Para alguns, essa sugestão pode soar contraprudente ou, afinal, seria mesmo uma ferida a ser exposta. É claro que cada pessoa tem um tempo diferente, mas o ato de conversar, nesse caso, serve mais como uma forma de cicatrização do que qualquer outra coisa. A dor emocional é como uma dor física. Você pode ter um corte na pele e algumas pessoas vão falar para você: para, esquece isso. E ninguém esquece uma dor emocional. A dor alivia, mas quando você corta a pele, que a pele está aberta, que a ferida está exposta, a dor é muito grande no início. Depois você tem que sofrer por mais uma dor, que é a dor do costurar a pele, certo? Que pode ter anestésicos ou não, mas você tem que costurar a pele. É outra dor. Que é a dor que é a dor de reagir ativamente diante da situação. Agora, uma vez que a cicatriza que você cortou, que está doendo, que doeu ainda mais para costurar, para fechar, e que depois que cicatriza e para de doer, fica a cicatriz, fica a marca. Fica a marca na pele e isso mostra que você tem memória. Então, todos nós temos uma história. Então, todos nós temos pessoas que entraram e saíram da nossa vida durante o nosso histórico de memória psíquica. Então, muitas coisas você levará para o resto da vida como memória, mas não vai doer mais, porque está cicatrizado. Então, cada momento da vida vai ter uma perda, uma dor e uma cicatrização. Todos nós formamos aí uma memória de perdas, que já não doem mais. E aí, Nietzsche vai dizer, mas não conte vitória antes do tempo, porque a vida é constantemente mutável. Ela muda constantemente. De repente você vai achar que já está no momento em que a sua capacidade psíquica está tão forte emocionalmente que você é capaz de enfrentar qualquer perda. E de repente você vai encontrar situações em que você fala, em que você já não achava que iria passar por aquilo e você vai acabar passando. Então, o primeiro passo é não se isole, não se isole. Agora, cuidado. Não se isole não significa também que você vai sair falando e expondo a sua vida para todo mundo. Tem que selecionar a dedo. Isso é muito precioso. Quem muito fala corre o risco de se expor demais e depois ter que ficar dando explicação para os outros, o que torna a prolongar a dor da perda. Inclusive, o amigo que te escuta, a amiga que te escuta, deve ter a sensibilidade de saber a hora de parar de falar sobre o assunto. Inclusive, não perguntar. Então, se você um dia for ouvinte dessa pessoa que sofreu uma perda, deixe ela falar. E quando ela sensivelmente parar de falar sobre o assunto, você também não levanta mais o assunto. Porque senão você fica reavivando desnecessariamente. Agora, se a pessoa insiste em falar sobre aquele assunto, deixe ela falar.
O desabafo é um dos períodos necessários para a cicatrização. E entender que a dor emocional, tão quanto a dor física, requer um tempo. Um tempo que Freud vai chamar de tempo de luto. É um tempo necessário. Só que alguns seres humanos que não foram preparados para sofrer esse período podem cometer o erro de achar que não é capaz de viver e transpor essa dor. Sendo que, na verdade, todos nós devemos ser preparados para a dor, desde a infância, desde a dor, como o próprio Freud falou na introdução, desde a pequena dor da separação da mãe na amamentação, desde da primeira dor, onde todos nós lembramos, da primeira vez em que a mãe e o pai nos deixou sozinhos no colégio. Sozinhos? Em meio a companhias de tantas pessoas no colégio? Quando nós fomos deixados a primeira vez no colégio, nós estávamos sozinhos emocionalmente. Porque você não sabe, não tem certeza do que é afetivo e de quem é que vai cuidar de você ali. Então, no colégio, a hora que o pai e a mãe deixam no colégio, é um processo também de desmame. Deixar no colégio é também um processo de crescimento, onde você agora está enfrentando o contato com pessoas diferentes na vida real. Também na fase adulta, quando nós temos aí o pai e a mãe, e que nós precisamos se desmembrar da casa do pai e da mãe, casar, ter filhos, enfim, dar continuidade ao ciclo da vida. O segundo passo, dito por profissionais, não por mim, é tente enfrentar a culpa. Ele diz o seguinte: outro caminho importante é não deixar-se tomar pelo possível sentimento de culpa. Isso porque, na maioria das vezes em que isso acontece, o sujeito em sofrimento tende a sentir-se responsável pelo que aconteceu, deixando assim de distinguir o que é real do que não é real. Em alguns casos, por exemplo, pode acreditar que poderia ter previsto o fato, mesmo sendo algo impossível de acontecer. Você não tem como prever. Você não tem como prever o término de um relacionamento afetivo. Você não tem como prever um acidente de carro. Você não tem como prever a morte, a perda definitiva entre a vida e a morte. Não conteste seus sentimentos. Todo mundo sabe que o processo de perda envolve um turbilhão de sentimentos inclusive fortes, que incomodam e causam tristeza a qualquer pessoa. Senti-los faz parte do processo de cura. É estranho isso, mas tem que doer para sarar. Tem que doer para cicatrizar. A dor é o corte na pele, a dor psíquica, a dor emocional é como um corte na pele. E você tem que ser, agora digo eu, as palavras, você tem que ser guerreiro e enfrentar isso como uma expressão que eu gosto bastante. Pelo menos é assim que eu tento verificar na minha vida pessoal. Eu olho para a dor emocional como guerreiro, como gladiador, como quem não tem muita opção. Eu gosto muito da ideia do escravo, do escravo no Coliseu, porque quando o gladiador é colocado na arena do Coliseu, e eu sempre vou usar esse exemplo, ele não tem opção. A opção lá, filho, é lutar para sobreviver. Então, é ser gladiador. Tá doendo? Tá. Vai sangrar? Vai. Mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar até resolver. Eu vou aguentar até sobreviver. E eu só tenho essa opção. Eu não tenho outra opção. Não pode pressupor outra opção. A opção é ser gladiador, é ser guerreiro, é ser guerreira. É entender que você é capaz, é entender que você é forte, é entender que você, inclusive, é mais forte do que a dor emocional. É, inclusive, entender que você é capaz de você mesmo costurar essa ferida.
suportar a dor de tal forma que eu mesmo costuro a própria pele, que eu mesmo posso costurar essa dor emocional. Senti-los faz parte do processo de cura, portanto, é essencial não reprimi-los. Quem opta pelo contrário tende a levar esses sentimentos presos dentro de si pelo resto da vida sem tratá-los. Quem evita estudar, porque não gosta de estudar, porque a dor do estudo, porque é chato estudar, porque é difícil estudar, uma hora ou outra a vida vai cobrar de você os estudos. Então, é a mesma coisa da dor emocional. Não corra do que você tem que enfrentar. É colocar a cabeça no lugar. Entender o que você precisa superar e superar. Olhar com garra, olhar com força. E saber que você é capaz. O resultado, nesse caso, de pessoas que não enfrentam a dor, nesse caso, são pessoas traumatizadas, amarguradas, muitas vezes incapazes de experimentar novamente a alegria da própria vida, a alegria do ser. Então, o que você é? Você vai ser aquela pessoa que arrasta traumas para o resto da vida ou que enfrenta a dor e fala, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Porque Nietzsche vai dizer, o amor à vida é nascer lutando e morrer esbravejando, dizendo, eu quero, eu sou, eu posso. Portanto, você já passou por alguma experiência de perda ou de algo, ou de algum ente querido? Vai dizer Freud. Conhece alguém que não tenha conseguido se recuperar de uma perda? E aí, essa ideia vai transpor para Nietzsche, que é uma ideia mais filosófica, sobre a análise da própria vida. Ele considera o resgate da história, os sentimentos morais, como um importante mecanismo para que o ser humano compreenda que o sentimento de culpa é um erro moral, histórico, que o torna fraco. Olha, eu vou repetir essa frase de Nietzsche porque é incrível. É incrível. Nietzsche vai dizer: o resgate da história dos sentimentos morais como importante mecanismo para que o ser humano compreenda que o sentimento de culpa é um erro moral histórico que nos torna fraco. Ponto. Seja nos relacionamentos afetivos, ou seja com perdas ainda maiores, como a perda demasiada. Em humano demasiado humano, Nietzsche ainda não indica objetivamente de que o modo considera as ações humanas como total e necessárias. Essa noção ficará mais clara a partir da análise da concepção de vida, a vida enquanto vontade de potência. Essas são as palavras de Nietzsche. Quem dera eu tivesse esse raciocínio. Tal definição permite compreender que os impulsos responsáveis pelas ações seguem em constante e natural luta, em constante e natural luta pela vida. E olha que a história pessoal de Nietzsche foi de muito sofrimento e muito desprezo. Nessa dinâmica, portanto, não há escolha moral. Qualquer forma ou apontamento acerca da irresponsabilidade sobre as ações humanas indica como moralidade surgir um ser humano sem culpa, mas lutando pela vida. O conhecimento acerca da irresponsabilidade do homem e da mulher sobre as suas ações permitirá o surgimento de um novo homem, uma nova mulher, mais sábios. Sábios, e ele vai dizer, inocentes, porque você veio à vida não por um desejo teu. Então a luta, ela é necessária naturalmente. O surgimento desse novo homem, dessa nova mulher, desponta como perspectiva da análise humana, como uma meta clara. Eu estou vivo. É só seguir. Portanto, queridos, fica aqui a minha aula de como lutar e olhar para a vida consciente de que tudo pode acontecer. Seja no início,
no meio ou no final dela. Nós temos que estar preparados para as mudanças e não para aquilo achar que tudo é estável. Tudo pode mudar, tudo. Eu até costumo falar para pessoas adultas na minha faixa etária que quantas pessoas nós já enterramos mais jovem do que nós. Então significa que estar vivo até agora, no meu caso, por exemplo, aos 40 anos, é um privilégio, porque tudo muda e você não sabe a hora que vai mudar. Você só tem que estar preparado para saber uma coisa: vai doer e você vai ter que enfrentar. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. O Wander, ele termina a aula assim. Ele só fala, até a próxima, tchau, tchau. E desliga a câmera e vai embora. Ele simplesmente fala tchau, tchau. Tchau, tchau, e vai embora. Wander, Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é porque você falou mó discurso bonitão e tal. Aí no final você falou, é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau, e desligou. Ainda tá chorando. Gente, eu não tenho maturidade pra falar do Wander, né? Wander, a gente não consegue, assim. Mas eu achei interessante dessa aula foi a parte dos sábios, historicamente falando, que eu pego médicos e filósofos para falar por mim, sabe? Porque é muito melhor você ter uma base histórica disso, né? Eu acho muito interessante. As palavras e o raciocínio de Freud e de Nietzsche, por exemplo, são fundamentais para essa aula, ok? Um grande abraço para vocês, de verdade, eu tenho orgulho de estar aí podendo cooperar conosco nessa vida que é uma constante, ok? Tchau, tchau. Beijo. Agora eu posso ir, né? Agora pode, tá liberado. Agora você pode. Obrigado. Tchau, Wander.